A Capela Sistina, por alguns dias, se abre ao olhar da história e se fecha aos olhos do mundo. A partir da quarta-feira, dia 7 de maio próximo, os cardeais eleitores são chamados a eleger o pontífice. O conclave, agora iminente, é o 76º na história da Igreja, o 26º realizado sobre os auspícios do juízo final de Michelangelo. O termo conclave, que deriva do latim cum conclave, referia-se a um espaço reservado na casa, precisamente fechado à chave. Na linguagem da Igreja, é usado para indicar tanto o local fechado, onde se realiza a eleição do pontífice, quanto o conjunto do colégio cardinalício, chamado a eleger o novo Papa. O que está prestes a se iniciar é o 76º conclave, estruturado na forma que conhecemos hoje, partindo do que foi estabelecido por Gregório X em 1274. No período anterior a essa data, falava-se simplesmente da eleição do pontífice. Durante os primeiros 1200 anos, aproximadamente, da história da Igreja, o sucessor de Pedro, como bispo de Roma, era de fato eleito com o envolvimento da comunidade local. O clero examinava os candidatos propostos pelos fiéis e o Papa era escolhido pelos bispos. Do século IV ao XI, a eleição também foi marcada pela questão das influências externas. Imperadores romanos, carolíngios e outros tentaram, de várias maneiras, controlar o processo de designação do pontífice. Ao longo dos séculos, sucederam-se mudanças que moldaram a estrutura do conclave até o atual. O primeiro a intervir nesse sentido foi o Papa Nicolau II, em 1059, com a bula In Nomine Domini. Neste documento, estabeleceu-se, em particular, que somente os cardeais poderiam eleger o romano pontífice. Essa bula foi definitivamente ratificada pela Constituição Licete de Vitanda, promulgada por Alexandre III em 1179. Ela introduziu a necessidade da maioria de 2/3 dos votos, um elemento importante da eleição do Papa, que chegou até os dias atuais. Em 1268, realizou-se um capítulo descrito por muitas fontes históricas. 18 cardeais se reuniram no Palácio Papal de Viterbo para eleger o Papa. Foi o conclave mais longo da história. O Papa foi eleito após 2 anos e 9 meses. Eram tempos difíceis. Durante esse longo período, a população de Viterbo, exasperada, decidiu trancar os cardeais no palácio. As portas foram fechadas com tijolos e o telhado removido. Por fim, Gregório X, arquidiácono de Liege, que na época se encontrava na Terra Santa, foi eleito. Em 1270,
274, ele promulgou a Constituição Ubi Pereculum, que instituiu oficialmente o conclave. Entre outras coisas, estabeleceu-se que ele deveria ser realizado num local precisamente fechado à chave, por dentro e por fora. De acordo com essas disposições, o primeiro conclave da história, após a promulgação da Constituição Ubi Pereculum, foi de Arezzo, em 1276, com a eleição de Inocêncio V. Em 1621, Gregório XV introduziu a obrigação do voto secreto e escrito. Em 1904, Pio X proibiu o suposto direito de exclusividade, sob qualquer forma. Também foi introduzida a obrigação de sigilo sobre o que acontecia no conclave, mesmo após a eleição, e a regra se manter a documentação disponível apenas ao Papa. Após a guerra em 1945, Pio XII promulgou a Constituição Vacantes Apostolicae Sedis, que introduziu algumas inovações. Em particular, a partir do início da sede vacante, todos os cardeais, incluindo o secretário de Estado e os prefeitos das congregações, cessam seus cargos, com exceção do camerlengo, do ponticieiro e do vigário de Roma. Com o motu próprio, Paulo VI decidiu então que os cardeais poderiam ser eleitos apenas até completarem 80 anos. A legislação atualmente em vigor para a eleição do pontífice é promulgada por João Paulo II, a Universi Dominici Gregis, em 1996 e modificada por Bento XVI em 2013. Ela estabelece, entre outras coisas, que o conclave deve ser realizado na Capela Sistina, definida como a Via Pulchritus, o caminho da beleza capaz de guiar a mente e o coração em direção ao eterno. O motu próprio de Bento XVI, de Alicibus Mutationibus Normis, também prevê que após 34 escrutínios em que não tenha ocorrido eleição, os cardeais sejam chamados a votar nos 2 nomes que receberam mais votos no último escrutínio, mantendo-se, no entanto, mesmo no segundo turno, a regra da maioria de 2/3, necessária para eleger um novo pastor da Igreja Universal. São, portanto, os afrescos de Michelangelo que velam pela eleição do Romano Pontífice, nessa espera
do 267º sucessor de Pedro. Na Capela Sistina, um novo capítulo na história da Igreja está prestes a se abrir. Os olhos e as esperanças do mundo estão voltadas para esta via putirinense, que permanece fechada para o conclave, aguardando para vislumbrar o rosto do novo bispo de Roma e para conhecer o nome do 267º sucessor de Pedro.